Meus irmãos, a minha saudação em Cristo a toda a igreja. É uma satisfação poder estar aqui para celebrarmos juntos os 20 anos de pastoreio. Pastor Lindomar e sua esposa, pastora Vilcilena. Estar com os obreiros, revê-los, sempre é uma grande satisfação. E muito mais agora, nesse impacto missionário que vocês estão vivendo. É tão bom ver a igreja vivendo a tarefa da evangelização, na cooperação do reino e podendo fazer algo a mais do que pode ser feito. Estar com todos vocês sempre é uma grande alegria, uma grande satisfação. E eu gostaria nesta manhã de meditar um pouco na palavra de Deus com todos vocês. Para tanto, eu vos convido a estarmos lendo no livro do profeta Jonas. Depois de Amós, Obadias, Jonas. Capítulo de número 4. Nós vamos aqui meditar um pouco em alguns fatos relacionados à vida desse homem. Capítulo de número 4, a partir do versículo de número 5, vamos ler aí. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Irmãos, uma briga terrível por causa de uma aboboreira. Queria estar assentados, por favor. Pensa numa dor de cabeça que deu para Deus esse pé de abóbora, irmãos. No reino de Deus existem algumas prioridades. E nós temos que entender o que é prioritário e o que não é prioritário. Nós estamos aqui no final de semana celebrando com júbilo tudo que Deus fez por esses 20 anos de pastoreio do pastor Lindomar, sua esposa, os 24 anos desse ministério. E com certeza existem motivos
para nos alegrarmos. E, com certeza, existem prioridades nas nossas vidas dentro do reino. Existem pessoas que têm dificuldade de entender o que é priorizar. Nós temos o caso do filho pródigo, que estava dentro da casa do pai, e quando ele entendeu que não poderia mais se submeter aos mandamentos do pai, não obedeceria mais às regras da casa do pai, não seria mais um filho obediente ao pai, ele pensou em pecar, ele foi para bem longe. E eu fiquei pensando que aquele menino, quando ele foi embora, ele foi pecar longe da casa do pai, por respeito à casa do pai. Só que diz a Bíblia que ele levou parte da fazenda com ele. E diz a Bíblia que o pai dele repartiu entre ele e o irmão dele a fazenda. E quando ele estava longe da casa do pai, ele pensou em voltar. E apareceu um fazendeiro de porco. E a história envolve 3 fazendeiros. O filho que saiu da casa do pai, que levou parte da fazenda. O filho que ficou com a outra parte na casa do pai. E agora o fazendeiro de porco. São 3 fazendeiros que estão na história. Quando ele pensou em voltar para a casa do pai, esse terceiro fazendeiro falou: olha, eu tenho aqui alguns porcos, sou porqueiro, e vou gerar uma oportunidade de emprego. E diz a Bíblia que ele tentou antes de voltar para a casa do pai, ele tentou ainda naquela fazenda de porcos, dar a volta por cima. Mas aí ele, caindo em si, ele lembrou da casa do pai e resolveu voltar. Aí imagine que no momento em que ele volta, ele tem a expectativa de ser como um dos trabalhadores da casa do seu pai. Ele não quer mais os direitos de filho, mas ele quer ser como um dos trabalhadores. Eu fico pensando, se aquele menino, na hora de voltar para a casa do pai, o pai dele tivesse morrido. E quem fosse recepcionar ele na porta da fazenda fosse o irmão dele mais velho. Eu tenho certeza que aquele menino não receberia o tratamento que recebeu por parte do pai. Porque o irmão mais velho dele não quis entrar na festa, se perturbou com a celebração, com um júbilo que havia naquela casa, naquela fazenda, ficou decepcionado com a morte do bezerro cevado, falou para o seu pai que para ele o pai não tinha dado um cabrito para ele comer com seus amigos, porque na mente dele a alma do irmão dele valia menos que um cabrito. Ele tinha informações do irmão dele, porque ele falou o seguinte: olha, esse teu filho gastou os teus bens com as meretrizes. Ele sabia onde estava o irmão dele, sabia onde ele estava gastando dinheiro, sabia o que ele estava fazendo, mas nunca foi atrás. Porque a prioridade daquele irmão não era a alma do seu irmão que tinha se perdido. A prioridade dele eram os bens da fazenda. Se perturbou com o bezerro que morreu, se perturbou com o cabrito que não recebeu, e a alma do irmão para ele não tinha valor nenhum. Eu digo que a sorte do pródigo foi que no momento em que ele voltou
o pai dele estava vivo. Eu penso que essa seja a nossa mesma sorte. Porque se dependêssemos dos irmãos mais velhos, tem muita gente velha, irmãos, que acha que sabe tudo, que conhece tudo, que já viveram tudo, já provaram tudo, já colocaram a mão em tudo, que são cheios de regras, isso pode, isso não pode, eu acho que é assim, eu acho que é assado. São temperamentais, compulsivos, explosivos. Eu estou aqui há 24 anos. O pastor Lindomar chegou a 20, eu tenho uma história larga. Eu conheço os bastidores, conheço as entrelinhas. E às vezes se torna um pouco complicado as experiências. Um Fusca fez tudo isso, irmãos. Um Fusca, imagine. Eu vi quando ele passou lá, meu Deus do céu. Mas tudo bem, vamos lá. Aí vocês imaginem que aquele irmão mais velho, ele simplesmente iria matar aquele rapaz. Ele não ia ter acesso à fazenda. Ele não ia entrar jamais no convívio do lar. Mas diz a Bíblia que ao longe o pai o avistou e correu ao seu encontro e o abraçou, não considerando o mau cheiro de porco, a roupa que estava usando, se estava descalço, não considerando nada. Eu digo que aquele menino foi um bem-aventurado, porque ele voltou na hora certa, enquanto o pai dele estava vivo. Irmãos, graças a Deus, que o nosso pai ainda está vivo, porque senão nós somos filhos de pai vivo. E a verdade é uma: a prioridade daquele menino não era a alma do seu irmão, não era nada relacionado ao reino. Eu estava lendo quando Jesus passou para o outro lado do mar, da Galileia, e foi para Gadara. Ele havia pregado o dia todo e ele estava tão cansado que ele dormiu no barco, quando se levantou aquele vendaval. Os discípulos foram ter com ele, despertando ele, que estavam com medo que a embarcação afundasse. Jesus levanta, repreende a fúria do vento, acalma o mar. Eles chegam do outro lado, porque Jesus tinha um bom jantar lá e encontrar alguém na linha do Nicodemos, e encontrar lá alguém que iria lhe hospedar num lugar confortável, iria lhe oferecer o que os outros não haviam lhe oferecido. Não, Jesus ia até aquele lugar, na província dos Gadarenos. Para quê? Para se encontrar com um homem. As características desse homem: insanidade mental, doido, vivia nu pelos sepulcros aonde era a casa dele. Toda vez que tentavam prendê-lo com grilhões, ele se soltava, pegava pedras e feria o seu próprio corpo. Mas lá, esse homem não era problema para os gadarenos, problema nenhum. Mas quando Jesus chegou lá, aquela legião de demônios bradou na boca daquele homem e falou: permita-nos que entremos em 2.000 porcos. Jesus falou: pode entrar. E os 2.000 porcos precipitaram-se no mar. Aí diz a Bíblia que os porqueiros da cidade se reuniram e mandaram Jesus embora, porque a prioridade deles eram os porcos. Na mente deles,
aqueles porcos valiam mais que a alma daquele homem. Na mente deles não cabia que aqueles 2.000 porcos poderiam valer menos que a alma daquele homem. Jesus falou para aquele homem que queria segui-lo, que queria lhe acompanhar: não fica aqui. Decápolis tem 10 cidades, eu vim aqui, atravessei o mar, houve o vendaval, houve a tempestade, mas eu cheguei, vou deixar você aqui como missionário. Está sentado em perfeito juízo, recebeu a mente de volta, agora tu vai testemunhar. Eu preciso voltar. Mas os porqueiros mandaram Jesus embora, com toda a caravana. A nossa prioridade é porcos. A prioridade aqui de Jonas é um pé de abóbora. A briga dele é por esse pé de abóbora. Deus tem um problema para resolver. Problema da grande cidade de Nínive. A cidade de Nínive, ela era tão grande que precisava de 3 dias de caminhada para passar por dentro dela. Com 1 dia de caminhada, Jonas pregou na cidade. E Deus tinha uma visão para Nínive: trazer juízo contra aquela cidade por todos os prejuízos que eles haviam realizado contra o povo de Deus. Nínive era a inimiga mortal da nação de Israel, do povo do Senhor. E Deus quer resolver o problema daquela cidade. Deus cria um projeto, coloca um desejo no seu coração e procura quem? Um homem para usar. E ele encontra esse homem chamado Jonas, filho de Amitai. E diz a palavra que Deus fala para Jonas: tu vai ser o protestante. Tu vai lá e vai dizer que o juízo vai chegar. Quando Deus chama Jonas, Deus tinha um problema: a cidade de Nínive. Quando Jonas ouve a voz de Deus e tenta fugir, Deus não tem um problema. Deus passa a ter 2 problemas. E eu fico pensando, como é que pode Deus, na sua essência, ele poderia resolver o problema de Jonas, já quando ele tentou fugir. Em vez de mandar lá o grande peixe, cientistas dizem que seria o tubarão-baleia, o único com capacidade de segurar um ser humano 3 dias no seu ventre sem que o ser humano possa morrer. Deus poderia mandar um tubarão branco. Para exemplo das nações, o profeta que tentou fugir e se lascou, se arrebentou. Que aí na nossa geração ninguém ia tentar fugir de Deus. Mas não. Deus parece que olhou para ele e falou: rapaz, não adianta, eu quero que tu resolva essa situação. E Jonas, fazendo tudo errado, começa a dar tudo certo. Em primeiro lugar, ele tenta fugir. Tentar fugir de Deus, mas ok. Ele desce no porto de Jope e pega uma embarcação que vai para Tarsis, lá no norte da Espanha. 2.000 quilômetros de viagem. As embarcações saíam a cada 15 dias, segundo o historiador Eusébio. No dia que ele tentou fugir, era dia que estava saindo a embarcação. Ele poderia ter tentado fugir em outros dias, chegaria no porto, não teria embarcação para ele viajar. Mas no dia que ele tentou fugir, a embarcação estava lá, fazendo tudo errado, começou a dar tudo certo.
como as viagens eram longas e teria que atravessar quase todo o Mediterrâneo, havia uma concorrência pelas passagens. Ele chegou e tinha uma passagem para ele. Ele tinha o dinheiro para pagar a passagem. Tudo certinho, fazendo tudo errado, dando tudo certo. Ele consegue entrar na embarcação, porque ele pagou a passagem. Irmãos, eu sempre digo que quem tenta fugir de Deus tem que pagar a conta. Aí ele pagou a conta. Quanto é que é? É tanto, eu estou fugindo, quem paga sou eu. Agora, quem se joga nos braços de Deus, Deus passa a assumir todos os seus compromissos. Imagine quando Jonas, lá no meio do mar, ele fala para os marinheiros: me lance eu no mar. E a fúria do vento, do mar, vai se acalmar, vai aquietar. Quando ele falou isso, ele estava desejando a morte. Os marinheiros lançam ele no mar, vem um grande peixe, engole ele. Parece que eu vejo Deus olhando do céu e falando: bom, quando tu tentou fugir, tu pagou a conta. Agora que tu te jogou, agora que tu fez a tua parte, eu quero te dizer que eu vou assumir agora os teus compromissos. Vou te levar de submarino. E tu não precisa pagar nada. Tudo de graça. Agora o controle é meu. Quem tenta fugir, paga a conta. Quem se joga, Deus assume todos os seus compromissos. Agora, o que é melhor, tentar fugir ou se jogar? Agora, observando as entrelinhas, Jonas pagou a passagem, entrou na embarcação, desceu no porão e tinha uma cama para ele. Tudo certinho, irmão. E ele deitou na cama. E ele dormiu naquela cama. A sua consciência não ardia em nada. Para ele tudo estava certo. Até que veio o vendaval, as correntes marítimas, o vento. Deus começou a fazer com que as ondas subissem, começassem a bater com violência contra a embarcação, ao ponto dos marinheiros fazer uma reunião e ter que se desfazer dos bens que eles levavam dentro da embarcação, para que ela não afundasse. Enquanto eles estão no desespero para salvar a embarcação, diz a Bíblia que Jonas dormia. E eles vão lá no ato de desespero lançar sorte, para ver o que está acontecendo. E a sorte cai sobre Jonas. E aí eles inventam de perguntar: quem tu és, de onde tu vem, que povo tu pertence? Aí Jonas abre o coração e fala que ele é temente a Deus. Fake news. Quem teme não foge. Quem teme não tem esses comportamentos. Quem teme não tem essas atitudes. Ele fala que teme ao Deus dos céus. E fala que ele tem uma missão, mas não vai cumprir essa missão. Aí diz a Bíblia que os marinheiros ainda se esforçam para tentar salvar a embarcação. E diz a Bíblia que o vento ficou mais forte e as ondas cresceram mais ainda. E eles viram que não dariam conta de sair daquele problema. Aí eles vão em Jonas e falam: agora tu que é o problema de tudo isso, fala para nós o que nós devemos fazer. Aí Jonas vai para quê? Vai para a morte. Eu quero morrer então. Em vez de arrepender, em vez de orar, falar: Deus me perdoa,
Eu vacilei. Quem criou essa situação para esses homens fui eu. Já perderam a carga do navio, já perderam as suas fazendas. Diz a Bíblia que eles começaram a se desfazer das fazendas que iam dentro da embarcação. Já causei um dano terrível, mas agora eu estou aqui em arrependimento, me perdoa. Não. Ele, em vez de cumprir com aquilo que Deus estava pedindo, ele quis morrer. Me lança no mar. Ele quis morrer. Ou vocês acham que Jonas falou assim, me lança no mar porque eu sei que tem um peixe lá debaixo d'água lá. Me lança aí no meio dessa tempestade. Me lança aí no meio dessas ondas que estão arrebentando com a embarcação, que vai ter um peixe ali que vai resolver meu problema. Não. Ele literalmente desejou a morte. Pode me matar. Me lança no mar, o problema de vocês vai ser resolvido. E eu estou morto. Aí o que eu entendo? Olha a grandeza de Deus. O camarada desejando a morte, não querendo cumprir com a missão, no porão do navio dormindo, quando ele acorda, vê toda a situação do problema que criou, pede para que o lance no mar, ele é lançado no mar, e ele dentro daquela embarcação, pensando, eu vou conseguir sair dessa, eu estou fugindo. E Deus, na sua grandeza, ordena ao grande peixe, cumpra com a tua missão. Aonde essa embarcação for, tu vai atrás. Porque a hora que o homem descer de lá, tu já abraça ele. O racional desobedecendo, o irracional obedecendo. O grande peixe, onde vai a sombra do casco da embarcação, o grande peixe vai atrás, em obediência. Jonas dentro, em desobediência. Quando o corpo de Jonas bate nas águas e ele afunda, vem um grande peixe e convida ele para um culto pentecostal lá embaixo. Na oração dele, ele fala que desceu às profundezas. Aí lá ele vai cultuar. Pensa num culto, irmãos. Diz a Bíblia que ele clamou do ventre do inferno, enquanto as algas marinhas caíam na sua cabeça. Ali ele resolveu falar com o Criador. Levantou um altar no ventre do grande peixe, orou, clamou, pensa num culto fervoroso. Foi tanto poder no ventre daquele grande peixe, que o peixe que não tinha nada a ver com a situação também teve problemas, teve que vomitar. Diz a Bíblia que Deus fez o grande peixe vomitar por causa do homem. Será que valia a pena, irmãos? Vomitar aquele cidadão? Só que se o grande peixe vomitasse o Jonas e resolvesse o problema, estava tudo certo. O grande peixe vomita o Jonas e o problema continua. Ele vai, entra em Nínive, anuncia o juízo, dá a sentença de morte e se retira do meio do povo. E vai para o alto, constrói uma cabana para ele. Eu digo que aquele barracão que Jonas construiu era dele, mas o pé de abóbora era de Deus. Existia duas obras ali existentes. O barraco que ele fez e o pé de abóbora que Deus criou. Enquanto ele estava no barraco dele, ele aguardava o juízo. Aguardava que Deus trouxesse uma sentença para os ninivitas. Eu preguei uma mensagem uma vez na minha vida e nunca mais voltei a pregá-la.
e nunca mais na minha vida irei pregar, baseado nesse negócio do Jonas, assentado no alto do monte, olhando para Nínive que estava lá embaixo. Diz o historiador Eusébio que assim faziam os príncipes dos ninivitas quando mandavam matar os israelenses, o povo de Deus. Eles praticavam toda sorte de atrocidades contra a nação, e eles se assentavam no alto para sentenciar o povo do Senhor. E as atrocidades eram terríveis, era toda sorte de ritual macabro que eles faziam. E Jonas, sabendo disso, foi para o mesmo lugar e se assentou e falou: aí está, tudo que eles fizeram para o nosso povo, faça para eles agora. Eu falei que tu iria trazer juízo, traz juízo agora. Só que ao contrário do que ele pensava, o rei de Nínive convocou um jejum, com uma pregação de Jonas. 120 mil homens, fora mulheres e crianças, começaram a jejuar no mesmo dia, a clamar a Deus no mesmo dia. Bois e animais também tiveram que jejuar. Toda Nínive parou com a pregação de Jonas. E eu preguei no estado de Santa Catarina uma mensagem com o tema O Profeta da Arquibancada. O profeta que depois que ganha, se assenta na arquibancada e olha para o céu e fala: olha, traz o juízo. Tem pessoas que são criadas assim. Deus chama, elas vivem o tempo da desobediência, e Deus, depois que gera um encontro, elas passam a ser um canal de bênção. Aí eles vão lá na favela, olham para o traficante e falam: sai dessa daí, senão tu vai morrer, vai para o inferno. Aí prego lá para o bandido, o camarada se converte, se batiza. Aí o cidadão pergunta: cadê tua esposa? Eu não tenho esposa, eu tenho amante. Vamos atrás. Chega lá, é uma prostituta, convence a mulher, faz o casamento, traz para a igreja, batiza, a família é transformada, vem filhos para a igreja, se convence do pecado, da justiça, passam a ser um canal de bênção. Jesus batiza com o Espírito Santo, enche da sua glória, dá dons espirituais. Aí o cidadão cresce. Aí o Jonas senta na arquibancada e fala: Deus, esse camarada aí vai me causar problema. Cresceu muito mais do que eu. Se não for te pedir demais, mata ele. Senão ele toma o meu lugar. Eu preguei isso em Santa Catarina, profeta da arquibancada. Pensa num problema que me deu. Aqui tem um catarinense aqui. Que problema? Reunião de convenção. Foi uma guerra. Guerra. Falei: gente que se assenta com o coração cheio de ódio, gente cheia de problemas que não são tratados, gente rancorosa, gente com o coração cheio de ira, que conhece as verdades, mas não conhece a graça, que conhece a lei do Monte Sinai, mas não conhece as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Gente que, em vez de querer estar aos pés da cruz, está querendo estar acima da cruz. Os poderes do mundo parece que tocam ao nosso coração. O abuso de autoridade. Os judeus falaram para Pilatos: coloca em cima da cruz, escrito em hebraico, em grego e aramaico: Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Aí foi lá, Pilatos mandou colocar, e aquilo ali não era problema,
Porque no hebraico estava o poder da religião, o grego estava o poder da cultura, da sabedoria, o latim era a língua dos romanos, o poder militar, religião, cultura, sabedoria, poder militar. Tudo isso é bom, mas teria que estar ao pé da cruz. Teria que estar embaixo, não em cima. Eles queriam estar acima, esse era o problema. Coloca em cima, que quem manda somos nós. Que o homem que está pregado aí não tem poder para mandar. Por que eles não usaram a mente e não trouxeram todos os três poderes para o pé da cruz? Porque eles nunca desejaram estar aos pés da cruz, sempre desejaram estar acima. E esse é o problema. Jonas queria estar acima da vontade de Deus. A vontade de Deus para ele não era interessante. Quando Deus falou para ele, Jonas, o povo ouviu a tua mensagem e está orando e jejuando. Sabe o que ele falou para Deus? Diz a Bíblia aqui no capítulo 4, que ele fala para Deus, eu tinha falado contigo lá atrás, que tu era rico em misericórdia, e tu se arrependeria. Por isso que eu não queria vir. Já que tu perdoou eles, me mata eu agora. E Deus olhou para Jonas e falou, tranquilo. Aí diz a Bíblia que ele fez o barraco para aguardar, para ver o que Deus ia fazer. Se ia ficar do lado dele ou do lado dos ninivitas. Ele estava aguardando a resposta do céu. Aí Deus faz nascer um pé de aboboreira do lado de fora do barraco, para criar uma sombra. Ele gostou do pé de aboboreira. Ele saiu de dentro do barraco e foi para debaixo do pé de aboboreira. E ficou aguardando, olhando para o céu e falava, agora pode mandar descer fogo, enxofre, como foi lá em Sodoma e Gomorra. Mata eles. Aí Deus não mata nem um ninivita. Mas vai lá no pé de abóbora, manda um bicho e mata o pé de abóbora. Aí Jonas olha para Deus e fala, agora me mata eu. Pediu 3 vezes a morte. No mar, quando viu os ninivitas orando, quando o pé de abóbora morreu. Falou, me mata eu. Aí Deus fala, por que tu quer que eu te mate? Porque tu matou o pé de abóbora. O pé de abóbora. Irmãos, eu quero falar para vocês que a cidade de Nínive, Deus resolveu o problema da cidade em um dia. O problema de Jonas não foi o Jonas que foi usado para converter a grande cidade de Nínive. Foi a grande cidade de Nínive que foi usada por Deus para converter o coração de Jonas. O problema da história não foi Nínive. Irmãos, esse homem que deu tanto problema, que olha o aparato que Deus criou. Olha a estrutura. Deus teve que mexer com o mar, com o oceano todo, o mar Mediterrâneo, corrente marítima, vento, embarcação, grande peixe. Teve que mexer com a carga do navio. Teve que mexer com uma grande cidade. Deus teve que mexer com pé de abóbora.
Deus teve que mexer com o sol, porque Deus fez esquentar o sol na cabeça dele até ele desmaiar. Deus mexeu com o mundo todo. Por causa de Nínive? Não. Nínive, quando ouviu, ajoelhou. Ouviu, se rendeu. Ouviu, se prostrou. O maior problema não era Nínive. O maior problema era Jonas. E quem precisava se converter era o próprio profeta. Porque conhecia o braço direito de Deus. Não conhecia a bondade e a misericórdia do Criador. Quando eu cheguei no Museu Egípcio do Cairo, eu vi uma figura lá, uma estátua lá, dos faraós. E eles colocaram lá sentado numa poltrona de ouro lá, uma figura do que seria o Ramsés no mundo antigo. Os faraós se assentavam no trono e eles colocavam a mão direita fechada, punho cerrado aqui, assentado, e a mão esquerda eles abriam e deixavam ela aberta. Era assim que se sentavam os faraós, querendo dizer, se quiser juízo, tem juízo. Se quiser a minha ira, tem ira. Mas se optar pela misericórdia, tem misericórdia. Jonas conhecia o juízo. Jonas era radical. Jonas era conservador demais. Jonas era super santo. Ele era um defensor da religião. Jonas, se visse um irmão com uma camiseta de qualquer time de futebol, Jonas ia acabar com a raça desse irmão. Se fosse do Grêmio, então, Deus me livre. A gente está falando aqui dentro de um contexto e a gente pode sentir o clima da situação. Mas eu quero falar para vocês que quem está matando muito mais nesse tempo é aqueles que defendem essa religião. São pessoas que querem ser juiz no lugar de Deus. São pessoas que colocaram a misericórdia debaixo dos seus pés. Quando o pé de abóbora morreu, Jonas pediu a morte. E Deus falou para ele, tu plantou, tu criou, tu deste crescimento. Quem que semeou? Quem que colocou ela aí? Foste tu? Deus estava falando, quem foi que gerou eles? Quem foi que deu existência a eles? Quem foi que colocou eles aí? Quem é dono de toda a criação? Quem foi que plantou eles? Foi tu? De quem é a alma do homem? A quem pertence o homem? Quem é proprietário do homem? É tu? Eles não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, porque eles não me conhecem, mas tu me conheces. Tu sabe quem eu sou. Tu ouviu a minha voz. Tu ouviu quando eu te chamei. Tu entendeu o que eu queria. Tu sabia qual era o desejo do meu coração. Mas tu me traiu. Tu virou as costas, mas eu não desisti de você. Você gastou o teu dinheiro com o que não devia, mas eu não deixei você no meio do oceano.
Eu não te abandonei. Te levei para as profundezas e achei que tinha te curado, quando tu foi vomitado na beira do mar. Mas o rancor ainda estava em você. Se eu estou tendo compaixão de você, se eu estou fazendo tudo isso pela tua vida, por que eu não posso fazer pelos outros? Por que tu está indiferente? Por que você tem isso guardado dentro do teu coração? Eu estou criando essas circunstâncias porque eu quero te curar. Tem pessoas aqui nesta manhã que precisam ser curadas. Precisam urgentemente tirar essa capa, essa casca, essa aparência de que é, mas que está morto. Essa aparência de quem sabe, de quem conhece, mas no cumprimento do dever é ineficaz, é fraco, é temperamental, é compulsivo, sai do caminho por qualquer coisa, se embaraça por qualquer notícia, se desequilibra por qualquer oposição que venha pelo caminho. Aonde tu vai passar a tua eternidade com esses comportamentos? Se eu tenho que perdoar 70 vezes 7 ao dia, eu não consigo perdoar uma vez. Eu não consigo abraçar, não consigo olhar, tenho traumas, ainda sou irado, ainda tenho revoltas. E Deus está olhando o céu e está dizendo: eu estou criando situações à tua volta, porque eu preciso te curar. O problema não é os outros, o problema é você. Mas quem sabe nesta manhã Deus nos reuniu aqui, porque Ele quer parar de mexer com os ventos. Deus quer parar de mexer com as tempestades. Mas você precisa ouvir a voz de Deus nesta manhã e falar: Deus, muda a minha vida e eu serei outro homem. E a gente precisa estar atentos à voz do Senhor. Eu recebi uma ligação na minha casa, isso tem 3 meses atrás, de uma irmã lá no estado das Minas Gerais, que estava criando um boizinho há mais de 2 anos, porque queria me levar lá para pregar. Ela falou: pastor, se o senhor aceitar vir, eu vou matar o meu boizinho, e eu vou realizar um sonho do meu coração, de lhe trazer aqui no estado das Minas Gerais. O campo aqui é campo do pastor Jander. Nossa congregação é uma congregação pequena, mas é um sonho que eu tenho. E eu oro há muitos anos para lhe trazer aqui. O senhor autoriza, fecha a agenda, eu mato o boizinho. Eu falei: então não mata o boi, eu vou ver o que eu faço. Eu peguei o telefone, e minha esposa falou: o que tu vai fazer? Eu falei: eu vou ligar para o empresário. Nessa pandemia Deus tem cuidado tão bem de nós. O ano passado eu viajei 9 vezes. Esse ano é a 11ª vez que eu viajo agora. Como Deus tem sido bom. Como Deus tem sido maravilhoso. Como é que eu vou falar para essa irmã: mata o boi porque eu estou indo aí, atrás do que o teu boi tem para me oferecer? Não. Vou ligar para um amigo meu e vou contar a história para ele, para ver se Deus toca nele, para nós somarmos forças e irmos lá pregar sem pegar um centavo dessa mulher. Ela não merece. E eu liguei para esse amigo, ele falou: rapaz, que história interessante. Quantos anos? Mais de 2 anos. Ele falou: rapaz, vai comprar as passagens logo, fecha a agenda com ela, nós vamos ir lá, tudo por nossa conta, e não vamos pegar um centavo dela. É isso aí. Não é o boi, é a alma dela. Não é o boi, é a fé dela. Não é o boi, é o que ela pensa acerca do reino.
Vamos. Comprei as passagens, fui lá para Vitória, desci para o estado das Minas Gerais. 4 horas de viagem. Chegamos lá na cidadezinha de 9.000 habitantes. Para pregar. Um ambiente maravilhoso. Ela muito empolgada, alegre, todos muito fervorosos. Primeiro evento da igreja, em todo o período de pandemia. Preguei no sábado à noite, domingo de manhã, uma alegria, algo maravilhoso. Quando eu vou pregar no encerramento, estou pregando, vem um homem na frente, quase encerrando a palavra da noite, e fala: eu preciso voltar para Jesus. Eu falei: sem problema. Falei: Vanderlei, ora por ele aqui. O Vanderlei veio, orou por ele, ele reconciliou. Aí ele voltou lá atrás, e eu vi que ele se ajoelhou na frente de uma senhora. Eu pensei que seria a esposa dele. Ele ajoelhou, falou algumas coisas, e eu vi a hora que ele deitou a cabeça no colo dela, ela se inclinou e abraçou ele. Veio 2 irmãs de lá, ajoelharam, abraçaram com ele também. Um silêncio. Dali um pouco o homem levantou de lá e se veio no altar e falou: eu preciso falar. Aí o pastor da igreja olhou para mim e falou assim: ele já reconciliou, deixa ele falar. Ele pegou o microfone e falou: irmãos, eu estou sonhando acordado. Eu nunca imaginei na minha vida que eu teria essa oportunidade de ser recebido mais uma vez por Deus, de Deus me perdoar e me dar a oportunidade de voltar para Ele. Mas, irmãos, muito mais além do que isso, muito mais importante do que isso, além de ser perdoado por Ele, ser amado por Ele, eu quero falar para vocês que eu acabo também de ser perdoado pela irmã Maria depois de ter matado o filho dela. A grandeza de Deus, a graça de Deus. Eu perdoo aqui do céu, mas tu aí na terra faz a tua parte. Deu uma explosão dentro da igreja tão grande, que o irmão dele, que ajudou ele a matar o filho da irmã Maria, parou de pé para dar glória a Deus, foi batizado com o Espírito Santo. E 400 pessoas caíram debaixo de uma graça, de um poder tão grande, que as crianças se jogavam no chão, dando glória a Deus. Uma unção tão gloriosa, tão poderosa desceu, que o culto extrapolou, gente abraçando, gente gritando, gente pulando, gente saltando, Jesus batizando com o Espírito Santo, a glória de Deus descendo. O extraordinário diante dos nossos olhos. E 28 anos de ministério, eu nunca tinha visto nada semelhante ao público, ao vivo. Terminou a reunião, fui para o hotel. Quando cheguei no hotel, a notícia já estava lá. O dono do hotel falou: o senhor não sabe, essas 2 famílias nessa cidadezinha aqui, quando aconteceu esse homicídio, eles não tinham aonde eles se encontravam, era briga, era guerra. A cidade vivia há mais de uma década esse problema, e não tinha quem curasse, não tinha quem solucionasse esse problema. Aí o senhor imagina que em 1 hora de reunião, 1 hora de Deus presente, 1 hora de palavra, 1 hora de ação do Espírito de Deus. E esse Espírito está aqui nesta manhã. Esta graça está aqui nesta manhã.
Esta unção está aqui nesta manhã, e quem está de coração presente está recebendo esta graça, essa unção nesta manhã. Quem veio para buscar algo a mais da parte de Deus, abre a tua boca e dá um brado de glória ao nome desse Deus que é poderoso e maravilhoso. Nós precisamos sermos constrangidos. Precisamos sair dessa diferentes. Senão não valeu a pena. Precisamos sermos melhores. Chega de rasgar as vestes sem mudar o coração. No outro dia eu fui pregar na igreja do pastor Jander. Foi uma caravana da cidade, onde tudo isso aconteceu. Terminou o culto, eu vou saindo na porta da igreja, uma irmã me aguarda. Pastor Sandro, pois não. Eu quero lhe agradecer pela sua vinda. Muito obrigado. Eu sou irmã do rapaz que aquele cidadão matou. E ontem, pastor, aconteceu algo que nós nunca imaginávamos que ia acontecer. Mas aconteceu. O senhor viu o culto, como é que terminou, a alegria do povo. Tudo que aconteceu o senhor viu. Eu não preciso lhe falar. Só que tem um porém, pastor. Eu estava no culto, minha irmã estava no culto, minha mãe estava no culto, mas o meu pai não estava no culto, porque ele estava doente e ficou em casa. Quando nós saímos na porta da igreja, minha mãe falou: e agora? Como é que eu chego em casa e falo para o meu esposo que eu perdoei o homem que matou o nosso filho? Ela falou: pastor, nossa casa é bem próxima da igreja, parece que ficou tão longe, nós caminhávamos, parece que nunca chegava. Com o coração na mão chegamos em casa e batemos na porta. O pai veio de lá, abriu a porta e olhou para nós chorando e disse: fique tranquilas, vocês foram para o culto e eu fiquei em oração, e Deus me falou que hoje estaria curando vocês. E esse mesmo Deus que estava curando vocês lá, veio na frente de vocês para me curar aqui. Ele virou para a esposa dele e falou: hoje de fato nós sepultamos o nosso filho. É esse coração que nós precisamos ter. É esse coração que Deus quer colocar para dentro de nós. Esqueça o pé de abóbora, esqueça o cabrito, esqueça os porcos. Olhe para as almas. Olhe para as pessoas que precisam de uma palavra que saia da tua boca. Uma palavra de esperança, uma palavra de misericórdia, uma palavra de compaixão.
Nesta manhã o Espírito de Deus está aqui entre nós, levantando uma nova geração. Uma geração sem aparência, mas com essência. Uma geração que não precisa gritar, mas uma geração que desce para abraçar. Uma geração de atitudes, de comportamentos diferentes. Que não somente fale, não somente viva de palavras, mas viva de atitudes. A pregação de Paulo, quando o Eutico estava na janela, ele pregou até meia-noite. A pregação de Paulo mudou o ambiente de Eutico? Não. Ele permaneceu na janela. A pregação de Paulo tirou Eutico do ambiente que ele desejou estar? Não tirou. E o pregador não era o Fontoura, era o Paulo. Havia muitas luzes no ambiente, mas o menino não queria estar no meio das luzes. Ele queria estar na janela. A pregação de Paulo convenceu ele a sair da janela? Não. A pregação de Paulo tirou o sono dele? Não. A pregação de Paulo impediu ele de cair? Não. A pregação de Paulo impediu ele de morrer? Não. Mas quando o menino caiu do terceiro andar, morto lá embaixo, Paulo parou a pregação, desceu. Atitude. Tem horas que a pregação não resolve. Eu preciso descer. E o que é pior? Ele desce e se inclina sobre o menino. Ele desce e se inclina. E ele não ora. Não ora. A pregação não resolve. A oração não resolve. Mas diz a Bíblia que ele desce, se inclina e abraça. Quando a pregação não resolve, quando a oração não resolve, abraça, desce, se inclina. Aí Paulo olha para todos e fala: a alma ainda está nele. E levantando ele, o garoto, ele voltou à vida. Tem dias que a nossa pregação não vai resolver. Tem dias que a nossa oração não vai ser ouvida. E que Deus quer tratar conosco. Desce. Tua pregação não resolve, Jonas. Desce do monte. Vai lá abraçar com eles. Desce do monte. Se inclina junto com eles. Tua pregação, tua oração não resolveu? Desce. Se inclina, abraça. Que o Espírito de Deus nesta manhã nos ajude a ser melhor. O
Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Andarão, correrão e voarão. Deus quer te dar asa para voar nessa manhã. Só vai sair daqui andando se você quiser. Você só vai sair daqui correndo se você quiser. Mas se você quiser passar a voar a partir desta manhã, Deus está te dando asa para você voar. Mas coloque como prioridade na tua vida o reino de Deus sobre todas as coisas. O amor ao teu próximo, ao teu semelhante, com o mesmo amor ou maior daquele que tu tem por ti mesmo, que é o princípio básico do cristianismo. Que a compaixão seja a tua bandeira, que o amor seja o teu arauto e que a eternidade seja a tua herança. Quantos estão felizes com Jesus nesta manhã e pode abrir a boca? Se você pode, pegue a mão dessa pessoa que está aí do teu lado. Deve ser amigo, deve ser um irmão muito amado. Geralmente a gente assenta do lado de pessoas que a gente tem uma maior afinidade. Abra a tua boca e fale para esse irmão ouvir. Eu não amo abóboras. Eu amo pessoas. Eu encerro as minhas palavras revelando a vocês algo muito importante. Sabe por que Deus matou o pé de abóbora? Porque ele não queria matar a Jonas. Se eu fosse Deus, eu preservava o pé de abóbora e matava Jonas. Mas Deus não quis matar o pé de abóbora em vão. Ele estava declarando: para mim, coisas são coisas. Pessoas são pessoas. 2.000 porcos na frente de um gadareno vale menos. Bezerro cevado, cabrito, pé de abóbora. Coloca tudo. Coloca a criação na minha frente. Coloca os luminares na minha frente, os oceanos. Coloca peixes, aves, vai colocando tudo. Coloca a alma de um homem na minha frente. Eu mato tudo, mas eu preservo esse homem, que é a minha imagem, a minha semelhança. Tem muitas coisas na tua volta que Deus está matando. Não é porque Ele não te ame. Ele está matando porque Ele não quer tocar em você. Ele está tirando, está arrancando. Jonas, eu vou matar o pé de abóbora porque eu não quero tocar em você. Se eu quisesse, eu teria tocado lá no mar. Se eu quisesse, eu não teria ouvido a tua oração naquele culto no ventre do peixe. Se eu quisesse, eu teria interrompido a tua caminhada. Mas eu mato o pé de abóbora para não tocar em você. Mas se eu não toco em você, eu também não vou tocar neles, porque você não é melhor do que eles. Vamos orar a Deus.
Fique de pé em nome de Jesus. Eu não vou orar por todos, mas eu gostaria de fazer um apelo nesta manhã. Na frente desse altar tem bastante espaço. Eu quero fazer um apelo para os constrangidos. Pastor, sua palavra me deixou constrangido. Como eu sou fraco. Como eu preciso melhorar, pastor. Deus foi tão misericordioso, tão bondoso comigo, e eu não faço nada por Ele. Ele morreu de braços abertos na cruz, e eu estou de braços cruzados até hoje. Mas a partir desta manhã, pastor, eu quero sair daqui diferente. Eu quero ter uma mudança radical. A minha alma está clamando por isso. Eu quero fazer esse apelo a essas pessoas que pensaram assim nesta manhã. Se você tem um sentimento de mudança na tua vida, e essa mudança é para ontem, a palavra mexeu na tua alma, e tu entendeu que hoje é o dia da mudança, hoje é o dia da transformação, de dentro para fora, o dia em que eu vou fazer tudo diferente. Eu preciso me encontrar comigo mesmo. Eu preciso ter a minha própria experiência. Eu quero que Deus limpe, faça uma limpeza. Chega até a frente desse altar, eu vou orar pela tua vida. Oh, Ramachuri Biricalachai. Eu falei para o seu genro, Marcelo, por que tu não trabalha do lado do teu sogro? Não fique por aqui, tantos obreiros bons, tanta gente boa. Ele falou para mim, é complicado, né, pastor? É difícil. Os conflitos, quando é para a gente ajudar alguém que está do lado, é complicado. Porque nós temos pessoas que amam a tudo menos pessoas. Pode mandar para tudo que é canto do mundo, mas o que está do nosso lado não é bom ajudar. Não é bom abraçar. Nesta manhã, vamos limpar. Vamos limpar. Para que abortar se nós podemos gerar filhos? Por que não abraçar? Vamos mandar ajuda para a Venezuela, para a Bolívia, vamos mandar ajuda para o Equador, vamos mandar ajuda para tudo que é canto no mundo. Por que não ajudar quem os nossos olhos vê todo dia? Por que não pode estar do lado? Por que não pode ser útil? Nesta manhã está caindo aqui a religião. Nesta manhã eu estou vendo com os olhos da fé pé de abóbora sendo mortos. Muitos pés de abóbora secando nesta manhã. Muitos pés de abóbora sendo arrancados nesta manhã. E Deus está levantando um homem diferente. Deus está levantando uma mulher diferente nesta manhã. Deus está levantando uma geração diferente nesta manhã. Só quem sente que realmente existe uma unção de mudança neste lugar, abre a tua boca agora.
Dá glória ao nome desse Deus. Exalta o nome desse Jesus. Abre a tua boca e fala para o diabo ouvir: o meu pé de abóbora está morrendo agora. Eu não quero mais pé de abóbora, eu quero me apaixonar por almas. Uracamanagatu bribidi calabachai. Andaiatu bribidi camanagandu bribidi calabachuri minicandaraia. Glória a Deus, abre a tua boca e dá glória a Deus. Abre a tua boca e exalta o nome daquele que teve misericórdia da tua vida. Uricabarraçu Alamanduia, está nascendo uma nova mulher aí. Está nascendo um novo homem aí. Está nascendo um novo obreiro nesta manhã. Uma nova missionária nesta manhã. E kamanagashura manakandaya suriminiai. De calabatu brabadaka mandayandu bribibi calabashuri minianda. Que dizer, o que fazer quando ele vem? Urimini kamanagashai. Mais que ser bem-vindo, Meu Deus, nós te desejamos outra meu Deus, aqui. meu Deus, grita, grita. O que dizer? Pé de abóbora, tu morre nesta manhã. Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos Meu Deus! outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. Meu Deus, Teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. quem está ajoelhado fique de pé. Teu povo Pode cantar, Marcelo. clama-te mais uma vez. Eu vou orar. De novo, faz de novo. Eu quero que você seja um profeta de Deus agora. Eu quero que você seja uma profetisa de Deus agora. Mais uma vez. Procure somente uma pessoa, só uma. Dá um abraço nela e fala para ela: o teu pé de abóbora acaba de morrer. Vai lá. O teu pé de abóbora acaba de morrer. Clama-te, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer?